noite. Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Nesta semana, ontem a gente esteve no estúdio ao vivo, a gente está gravando quinta-feira, dia, né, da gravação. O programa está indo hoje, sexta-feira. Estou tendo a honra e o prazer de estar entrevistando o atual líder do Campeonato Gaúcho, nosso amigo Gilson Maciel. Mas, como vocês sabem, a gente tem como prioridade no programa online, principalmente trabalhar com a história do Gilson, que ela é riquíssima. O Gilson, além de tudo, esse final de semana também é final de Copa do Brasil, segundo jogo. O Gilson é bicampeão da Copa do Brasil. Então, pelo Grêmio. Então, nós vamos trabalhar, vamos conversar e vamos contar e tirar essas curiosidades que às vezes as pessoas não têm noção, não têm ideia. Está aí o programa para demonstrar isso. Em primeiro lugar, boa noite, Gilson. Tudo bem? Boa noite, um prazer falar contigo, né? Falar de futebol ainda é melhor ainda, né? A gente gosta, a gente que vive nesse meio, que vive direto, seja ela como atleta, agora como treinador, e falar sobre, principalmente da história, da trajetória, também é bacana. Beleza. Gilson, vamos começar. Gilson Maciel, para quem agora tem, né? O Gilson tinha um apelido no tricolor, né? Isso, Gilson Cabeção. Gilson Cabeção, isso. Exatamente. Isso é um apelido que veio desde a base, né? Porque eu sou oriundo da base do Grêmio. Comecei naquela época era Juvenil B, né? Tinha o Juvenil B, que era o infantil, e que hoje é o Sub-14, né? Hoje mudou tudo, é Sub-14, Sub-15. Então eu comecei lá no Grêmio em 1984, Juvenil B, né? Eu tinha disputado um FPAM pelo Inter. Certo. Tá? Certo? E aí, naquela época, aí joguei contra o Grêmio, tudo, nos Grenais, tudo. E aí nós ficamos em terceiro lugar e, na época, o treinador agora falou disso, cara, aquelas coisas de vou mandar todo mundo embora, perdemos isso, perdemos aquilo, né? Guri, né, meu? Eu disse, eu nem vou voltar. Pensei, né? Nem vou voltar. E aí eu tinha amigos que jogavam no Grêmio, né? O Luiz Fernando Avellini comentou com o treinador na época que, tu te lembra do centroavante que era lá do Inter, ele não voltou, tá parado. Aí o cara, eu lembro sim, manda ele vir aqui no Grêmio. Aí fui pro Grêmio, cara. E aí minha história começou ali no Juvenil B, né? Eu fiquei ali, aí passei pro Juvenil A, juniores, né? Fui seleção brasileira sub-17, disputei mundial sub-17 na China. Aí depois joguei o seleção brasileira sub-20, que era juniores, né? Disputei sul-americano na Colômbia, tudo na base, assim. Fui seleção gaúcha. Então, assim, a minha história cresceu como um atleta ali. E eu sempre fui precoce, assim. Eu estava no juvenil B, né? Mas tinha idade para jogar no infantil, então eu estava sempre um ano na frente. E aí, em 88, eu já não aguentava mais de base, e eu tinha mais um ano de sub-20, e eu disse, cara, eu queria já ir para o profissional, né? Aí o Grêmio me emprestou para o Caxias, cara. Aí joguei, aí comecei a minha vida, em 88, minha vida profissional, no futebol profissional. Aí comecei, né? Joguei por Caxias, joguei por Goiás, né? Aqui no Sul, aí voltei, joguei no Novo Hamburgo. Joguei ali no Novo Hamburgo em 89, né? Tive no Bahia, Goiás, rodei, cara. Fora do país eu tive no México, né? Eu fui, né? Aí quando eu voltei, eu tive no Rio Branco de Americana em 91, quando eu voltei para o Grêmio. Isso é uma coisa muito bacana,
porque eu até passo para o jogador. Eu voltei em 91 para 92, né? Aí a apresentação, o Grêmio, eu me lembro que o seu Verardi me chamou e disse: olha, nós não temos mais interesse nos teus serviços, se tu arranjar um time, nós te emprestamos. Beleza, tranquilo, né? Eu disse: meu, pô, aquilo para queria jogar, né, ali no Grêmio, mas não tem 1992. E ali, velho, foi o boom assim na minha carreira. Eu fui pro Brasil, né? Ali eu estourei. Aí fui goleador do Campeonato Gaúcho pelo Brasil, né? Aí deu 7 meses depois, o Grêmio estava me trazendo de volta. De volta, né? Trouxe de volta e aí em 93 o Grêmio... eu fiquei no Grêmio. Eu me lembro que eu tinha feito um contrato e tinha colocado assim, dentro do contrato, se em junho ou julho eu estivesse titular e jogando tantas partidas, eu teria um aditivo, um bônus, né? Um aumento. E os caras falaram: beleza, acho que não sei se não acreditavam, né? E eu acreditava. E aquele ano eles trouxeram o Charles, que jogou no Bahia, coisa, né? Tinha sido campeão no Bahia, tudo, né? Isso, tudo. Mas aquele ano, mas não teve jeito. Aquela 93 eu fiz 32 gols pelo Grêmio. Eu estava dentro da área, eu olhava para um lado, a bola batia, entrava. Sabe aquele momento, a fase, a gente brinca assim no meio do futebol que o cara tá fedendo a gol, a bola procura, sabe? Então assim, foi um ano bom demais, sabe? Bom demais, bom demais. Tanto que depois, em 94, eu fui goleador. Em 93 eu fui goleador, 92 do Campeonato Gaúcho, goleador. 93 eu fui goleador da Copa do Brasil com 8 gols, né? Fiz 32 gols na temporada. Então, pô, foi um ano assim que marcou, cara, marcou. Eu dei o salto na carreira. Dei o salto na carreira e aí em 94 tu conhece o Felipão, né? É o período que tu começa a trabalhar com o Felipão, não é? Sim, porque em 93 eu já tinha trabalhado com o Filipão na época em 87, eu era da base, eu subia, voltava, eu conhecia ele, era o Filipão e o preparador físico era o Celso Rotti, era o preparador físico dele. Era a dupla então, dele. assim, era dupla, né? Eram os dois que eu conhecia, né, na época. Aí, só que em 93, nós começamos o ano com o Sérgio Cosme e o Paulo Paixão. Só que nós perdemos a final para o Cruzeiro num jogo em que aqui nós empatamos 0-0, choveu demais. Foi na Copa do Brasil, né? Ficamos vice. Isso, né? Isso. Em 93, aquele jogo até hoje ninguém engole. O jogo lá de Minas. Sim, sim. Aí nós fomos para lá e aquelas fatalidades que o Eduardo Hauser aqui tinha fechado o gol, fazendo uma baita de um campeonato, e lá teve uma infelicidade, teve uma falha e acabamos perdendo o campeonato, perdemos de 2-1, né? Aí saiu o Sérgio Cosme, entrou o Cassiá. Entrou o Cassiá como treinador e a gente foi campeão gaúcho, né, com o Cassiá. Mas assim, era um ambiente meio de atritos, assim, né? O Cassiá é um cara muito sério, muito, né, exigente, e logo saiu e veio o Filipão para o início do Campeonato Brasileiro. Aí o Filipão ficou aquele ano de 93, o Dr. Fábio Koff manteve ele. Aí em 94 manteve-se o Filipão, né? Financeiramente não era um ano que o Grêmio estava muito bem, né? Então manteve-se o Filipão e aí a história por si só conta, né? Todo mundo fala: mas por que tu foi embora do Grêmio? Eu disse: cara, eu fui embora para o Grêmio porque na época, em 94, eu recebi uma proposta muito boa do Tigres do México e fui embora. Mas aí tu podia ter... Cara, a história, cada um tem seu momento, a sua história é contada daquela maneira. Aquilo aconteceu para que eu pudesse ir, foi bom, foi legal para mim,
eu fico feliz que a história do Filipão, a partir dali, ele ganhou tudo, né? Aí entra um lado do menino que cresceu ali dentro, torcedor, do quem tem carinho, né? Que tem o carinho pela instituição Grêmio, né? E ali eu conheci o Filipão, e até hoje a gente, quando se encontra, a gente fala, brinca, né? O próprio Paulo Paixão também. Essa tua Muito ida bacana. para o Tigres, eu lembro da tua ida para o Tigres, até porque, como eu sempre sou fanático do futebol, naquela época não tinha internet, não tinha quase nada. Então, Não, como se era... diz, tu ia ao vento, como se diz, eu estou indo ao lento, né? Sim, sim. Mas daí, o futebol mexicano, a gente sabe que ele é quase que mais apaixonante que o futebol brasileiro. Eles, mexicanos, né? Sim. Conta um pouquinho isso para nós aí. É verdade, assim, é muito louco, porque hoje a informação, tu fala aqui, jogou nas redes sociais, ela já espalha o mundo inteiro, né? Naquela época, não. Uhum. Naquela época, não. A gente era por telefone, era fax, né? Tu recebia... é muito louco, Pegava né? horário E, ainda. aí eu fui, o treinador era brasileiro, né? Seu Jorge Vieira, falecido Jorge Vieira, era o treinador, já tinha trabalhado lá. Eu fui para o Tigres, né? E a cidade de Monterrey, ao norte do México, fronteira, né? 1 hora, bem dizer, fronteira com os Estados Unidos, com Laredo. Então, assim, uma cidade muito parecida com Porto Alegre, a cidade do... O povo mexicano é muito legal, cara. O povo mexicano, ele gosta da festa, ele gosta do... Eu fui muito bem recebido lá, sabe? Assim, gostei demais, assim, da cidade, e acabei jogando futebol, o Campeonato Mexicano, né? Então, assim, depois, com o passar dos anos, agora o Tigres veio jogar contra o Inter numa semifinal, e todo mundo falava, mas como? Quem é o Tigres? Mas como que o Tigres tem o Gignac? Aí e na época as pessoas sabiam que eu tinha jogado, os programas de TV me chamavam para contar, para falar. Naquela época, em 94, né, há 20 e poucos anos atrás, o Tigres já tinha o seu centro de treinamento. O Tigres nós tínhamos uma estrutura top, né? Viajávamos em voo fretado. A Universidade Autônoma de Novo León, que naquela época era quem bancava, quem dava toda a estrutura. Então, assim, isso que vocês estão vendo hoje, claro que hoje está mais moderno, as coisas já existia há 20 e poucos anos, né? A estrutura, o Campeonato Mexicano era muito organizado, é muito bacana, É muito. sabe? E é muito estranho, assim, porque é diferente, né? A rodada do Brasileiro é toda às 16 horas de domingo, né? E Uhum. daqui a pouco tem um jogo da TV, que é às 7, mas lá não. Aí tu ia jogar contra o América do México, quando que é? Domingo ao meio-dia. Eu disse, mas domingo ao meio-dia? Mas por que domingo ao meio-dia? Não, por que não bota domingo à tarde? Não, domingo à tarde é o dia das touradas. Não tem, não pode, sabe? Então tem essas peculiaridades, assim, Da e é cultura, muito né? bacana. É cultura. Aí, em outros lugares, tu jogava sábado à noite, só à noite. Nós só jogávamos sábado, 4 da tarde. Em casa era só 4 então, assim, é muito bacana. Eu gostei demais de lá. Não me surpreende o que é o Tigres hoje, né? Tigres eliminou o Palmeiras. Não me Uhum. surpreende. Aquilo ali já é fruto de um trabalho que já acontecia há 20 e poucos anos atrás. Tu ia para o centro de treinamento com não sei quantos campos, com sala de musculação, ou naquela época, né? Hoje, capaz de ter, eu não conheço hoje, não sei como é que está, mas deve ter tido melhorias, deve ter. Muito bacana, cara, muito bacana. Então, Tanto que eles foram 3 vice seguidos com CACAF para ter sido campeão sim, agora e ter ido para o sim, Mundial, né? Eles estão sim. lá em cima na cabeça sempre, né? Eles hoje acho que são um dos principais times, assim, né? Principais Uhum. times do México, pelo que vem apresentando. O treinador é brasileiro, né? O Sim. Tuca Ferretti já trabalhava na época lá
ele já era treinador do Pumas, Uhum. da Cidade do México, né? Um outro time que era também da universidade. Então, o cara já está lá há 500 anos, né? O Tuca Ferretti. Eu gostei demais, cara. Gostei demais de lá. Acho que é um futebol que hoje está bem valorizado, né? Pelas pessoas que estão, os jogadores que estão indo para lá, né? Uhum. Isso é bacana. Cidade boa. E da E aí rodei. jogador ainda, o que tu acrescenta que te valeu mais a pena após todas essas já grandes conquistas que tu já tivesse? O que me acrescenta? O mais legal de tudo isso que eu sempre falo assim, o futebol ele é resultado, né? Ele te dá essa. Eu cresci nesse mundo competitivo, né? Da competição, né? E isso me move. Eu sou competitivo. Se nós formos jogar canastra aqui, eu vou querer ganhar de ti. Se eu vou, sabe? Para o E ímpar, isso eu não quero perder, não quero perder. E assim a gente vai. Mas o que mais me deu são as amizades, cara. O futebol, eu tenho amigos, para mim é muito legal, cara. Tu ter assim, tu passa por um lugar assim e marca, né? uhum. E marcar assim, tu deixar a tua marca, né? Ontem ainda falei na minha palestra que era muito importante uma vitória contra o Esportivo, porque nos últimos anos o Aimoré não tinha conseguido fazer 2 vitórias seguidas no campeonato. E isso a partir nós ganhando, tu já começa a fazer história. Hoje ficou para o passado, mas hoje o Aimoré já ganhou 2. Tu já entrou numa história, né? Uhum. É o que eu falo para eles, fazer uma história positiva. Nós temos que fazer uma história positiva. Então assim, pô, eu tô te contando uma história que eu vivi há 20 anos atrás lá em Monterrey, no México, sabe? As amizades que eu fiz, os ambientes que eu fiz, sabe? Pô, eu tenho muita história, cara. Eu joguei na Tunísia, meu. Eu joguei na África. Eu tive, sabe? Quando eu recebi o convite, eu disse, bah, não, aí eu já estava já mais preparado. Eu disse, bah, não, eu não vou, né? Mas o cara que tinha feito o convite era o mesmo preparador físico que trabalhou comigo no México, né? E é um cara que eu tenho uma consideração muito grande, que é o Carlos Alberto Lanceta. Uhum. E eu assim, não, eu vou atender porque vou ver o que ele quer, né? Aí ele me chama de Dom, né? Ô, de Dom, aqui eu tô aqui na Tunísia, os caras querem um centroavante de área, assim, assim, assim. Eu disse, tá, professor, mas e eu já não querendo ir, né, cara? Aí eu olhei no mapa, Tunísia, África, eu disse, não, velho, já não tô mais. Aí, quando ele me fez a proposta, eu disse, tô indo, tô indo, tô indo. E foi uma baita experiência, cara. Aí sim, aí é uma cultura totalmente diferente, cara. Imagina, Totalmente diferente. imagina. Coisa Mas, linda. muito legal. Bom, nós vamos rapidinho aos comerciais e já retornamos com essa baita conversa com Gilson Matel, o Gilson Cabeção. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta, Esporte na TV, sexta-feira, dia 5 de março,
Após 2 rodadas do Campeonato Gaúcho, reforço, a Aimoré líder do campeonato, 2 vitórias seguidas. Ele acabou de dizer, no final do bloco anterior, como isso é importante trazer e montar a sua história para o clube. Venceu e trouxe essa linda vitória para o clube aqui do Vale dos Sinos. Aí o pessoal que está no canal 6 acompanhando o programa agora está mais feliz do que nunca aí em São Leopoldo. Mas vamos falar com o Gilson, perguntar, depois dessa carreira, que a gente poderia ter só um programa só para falar de toda a carreira dele, que eu sei que teria inúmeras histórias maravilhosas. Tem mesmo. Vamos para o Gilson treinador, porque eu andando na pesquisas fui descobrir que foi no interior, não sei, nem sei se é interior, foi no Rio de Janeiro, correto? Ou não? Correto. Não correto, mas eu vou te contar assim, né? Eu, em 2001, recebi o convite para jogar. A Ubra começou a ter o projeto futebol, né? Certo. E o treinador era o Armando de Cessares. Né? O Armando é um contemporâneo de escola, de americano, do colégio americano. Nós jogamos junto, né? E o Armando seguiu a sua carreira como treinador, na base de Grêmio, tudo. E aí estava na Ubra, me chamou, Gilson, vem. E eu já estava assim, ó, não queria jogar mais, não queria, disse, não vou. E aí ele vem aqui conhecer o projeto. Pô, aí eu estou aqui do lado. Comecei a ver o projeto, me fascinou, voltei. Só que aí, aquele ano, o campeonato, tu entrava na Série C, na terceira divisão aqui do Rio Grande do Sul, tu podia, em um ano, já estar disputando o Campeonato Gaúcho. Era a fórmula do campeonato. Eu sei que a gente chegou, né? E foi, eu gostei do projeto. Só que ali eu já estava com problema num tendão, eu acabava treinamento, eu tinha que fazer gelo, sempre com dor. E eu comecei assim eu dizia na época, né, eu estava casado, hoje não estou mais casado, eu dizia assim, eu não quero saber de futebol, depois que eu largar a bola, eu vou fazer outras coisas, e aí, a língua apaga, né, Tu fala as coisas. Hoje eu digo, a vivência ela vai te dando experiência, né? É natural. Tu não pode falar, tu não pode taxar. Então, assim, eu comecei a trabalhar diretamente. Eu como atleta com o Armando, eu vendo aquilo, o Armando, um cara extremamente estudioso, um cara com uma capacidade, e eu disse, aquilo começou a me fascinar. E aí comecei a fazer cursos, né? Fiz um curso da federação e naquela época estava o gerente de futebol do 15 de Campo Bom, Alceu Bordion, falecido Alceu Bordion. E eu disse, Alceu, eu sei que as pessoas te procuram, que é um cara que tem um bom relacionamento com todo mundo. Quando aparecer quando alguém te pedir um auxiliar, porque eu queria fazer exatamente o projeto de carreira. Eu queria passar, ser auxiliar, aprender para depois voar como primeiro. Beleza, isso foi 2002, 2003. 2004, no final de 2004, toco meu telefone, Alceu Bordion, ele disse, pintou uma oportunidade que posso ser auxiliar. Eu disse, aonde? Aqui no 15. No 15? Eu disse, o 15 com aquela estrutura, é mesmo? Sim, eu estou contratando o Leandro Machado e quero que seja o auxiliar dele, vou fazer essa comissão. Com o André Barates, de preparador físico. O Everton Vanoni era o auxiliar da preparação física. Lá eu conheci o Everton Vanoni, que hoje é meu braço direito, o esquerdo, minha perna, é o cara que está sempre comigo. Então, ali começou como auxiliar. Então, trabalhei com... Posso interromper um detalhe? Pode. Muito brother, porque eu acho que ele jogou contigo, do meu brother, de coração, Marco Galas. O Galas, sim. Galas. Mas o Galas... É que eu joguei no 15, né? Eu tive no 15 como jogador. Isso. Então, assim, nós jogamos junto ali. Só que aí eu comecei, cara, como auxiliar. Aí fui no 15, na Ubra, no Caxias. Aí o Leandro foi para o América de Minas, eu como auxiliar. Aí ele foi
para o Criciúma, eu como auxiliar dele, nós sempre trabalhando, era a nossa comissão. Aí chegou um momento que, por escolha dele, ele achou, olha, não, sabe, até assim ficou, ele não me falou diretamente, eu soube por outros, e eu disse, cara, não quero mais. Se tu não está satisfeito, eu sou assim, se a pessoa não está satisfeita, eu saio fora, seja em qualquer situação, né? Aí eu segui meu caminho, né? Aí fui trabalhar com o Armando no Pelotas como auxiliar, sempre como auxiliar. Aí fui para o Joinville como auxiliar do Sérgio Ramírez. Aí nisso, o professor que me fez o convite para ir para a Tunísia assumiu o projeto lá no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, no Serrano, um projeto, e me ligou, Gilson, eu estou com um projeto aqui e eu queria que tu fosse o treinador. E eu, opa, o cavalo passa uma vez, tu tem que montar e vai embora. E eu, a partir dali, em 2011, eu comecei como primeiro. Aí trabalhei lá no Rio, no Serrano, no Imperial, é uma equipe que comprou a vaga, que era da Estácio de Sá, e aí jogamos a segunda divisão. Fui para o Ferroviário do Ceará para ser o treinador, com o Armando era o coordenador, né? Então, aí voltei, trabalhei aqui no Sul, no São José e no São Paulo de Rio Grande, né? São Paulo de Rio Grande até foi assim uma situação muito delicada, muito difícil, assim, né? Aquilo meio que eu tenho essas coisas assim, puxa vida, eu não preciso passar certas coisas que eu passei, assim, né? Uma estrutura, a gente, trabalhando focado e uma cobrança enorme. Então, assim, aquilo meio que me deixou desgostoso, né? Aí eu peguei, Desencantou um pouco. Desencantou um pouco. Eu vou me reciclar, vou ver o que. Aí eu comecei assim, não vou aceitar qualquer situação, né? Apareceram situações e disse, não, cara, graças a Deus, financeiramente tenho minhas coisas, vivo, não te digo que eu não dependo do futebol para viver, sabe? Então eu posso esperar projetos melhores. Só que é o seguinte, né, meu? O futebol, a situação é muito rápida, e às vezes tu vai ficando esquecido, esquecido, né? Então, quando eu recebi o convite do Aimoré, eu disse, é o momento, é aí que eu vou voltar de novo. Aí eu consegui trazer o Everton Vanoni, que é um cara de São Leopoldo, que mora em São Leopoldo, é dali, é um cara extremamente inteligente, que estava de São Leopoldo, sim, que conhece tudo e estava, querendo ou não, ele estava fresco no sentido de ideias, estava trabalhando. Então, assim, preciso me cercar de profissionais competentes para que a gente possa voltar novamente. E a coisa está dando certo, cara. E aí saiu o Gilson Cabeção e entrou o Gilson Maciel, né? Porque a gente fala, treinador Gilson Cabeção não vai dar, velho, para falar. Não dá. E aí foi, velho, foi. Então, assim, para a gente finalizar, Gilson, coloca só para nós, assim, o telespectador que está acompanhando, hoje, sexta-feira, olhando os dois aspectos do Gilson. Gilson pensando Grêmio final Copa do Brasil, jogo contra o Palmeiras. Gilson Maciel, técnico do Aimoré, indo para a terceira rodada decisiva, jogando agora na segunda-feira. Conta para nós um pouquinho de cada um deles. Tá. Cara, eu não sei o que está acontecendo no Grêmio, sabe? Não sei. Eu agora aqui é o torcedor que vai nos jogos, que eu ia sempre ver os jogos. Eu não sei o que está acontecendo. A gente brinca, né, com a fadiga dos metais, né, cara? O Grêmio parece que nos últimos jogos não consegue mais render, não consegue. Os principais jogadores do Grêmio são jogadores importantes dentro de um contexto, não estão conseguindo render, não estão conseguindo. E eu vou com muita dor, assim, quando comentando assim, olha, do jeito que as coisas estão no Grêmio, eu não vejo o Grêmio com capacidade de superar o Palmeiras. E eu falei lá, eu acho que perde aqui e perde lá, por aquilo que o Grêmio está jogando.
por aquilo que alguns jogadores que são extremamente decisivos não estão rendendo, não estão no momento bom, né? E isso conta muito, conta muito. E do outro lado tem um time que vem de uma final de Copa, de campeão de Libertadores, mesmo não tendo jogado bem, né, agora no Brasileiro, porque aí tirou o pé, começou a revezar jogadores. Eu achava o Palmeiras favorito pelo momento, aquilo que o Grêmio estava jogando. Eu até falei, eu acho que perde aqui, perde lá, mas eu queria queimar minha língua. Eu Claro, queria que o Grêmio, né? claro. E pô, o jogo. Aí entra aquela coisa, eu espero, né? Que entre a imortalidade, que entre. Que Aqui é o existia na torcedor tua falando, época. Começou que na é tua que época, entre, aquela da que imortalidade. que entre a imortalidade agora. Vai ser um jogo difícil. Do outro lado, é uma equipe extremamente bem treinada, né, que tem uma vantagem, mas são duas camisas bem Uhum. pesadas, camisas que é acostumada a esse tipo de jogo, né? Eu espero que reverta e que consiga, né? Mas eu vejo o Grêmio muito apático, assim, parece que final de festa, assim, tá mesmo, né, cara? Esse ano o calendário foi atípico, né? E parece que, não sei, parece que falta literalmente o tesão para uma final de Copa do Brasil. Eu não sei Uhum. se esse tempo que teve de parada da semifinal para a final, parece que isso aí esfriou, sabe? Meio que, não sei, é diferente, cara. E o Aimoré, meu, Coisas. Eu vou o dar uma Aimoré, opinião que eu acho que tu não viu o jogo de ontem. Tu vai olhar em algum momento não até para vi. ver, né? Hum, Foi uma outra dinâmica, tá? Lógico que tu jogou contra o Brasil e tu viu que como o Brasil é, mesmo lá dentro de casa, ele tem algumas deficiências, né? Tu deve ter percebido, mas foi um outro jogo ontem. E lógico, mas não vai ser o time que vai jogar domingo, né? Então, é uma coisa. Mas agora, o Gilson Maciel, líder, indo para a terceira rodada na segunda-feira. Olha, nós estamos no processo de sempre, rodada a rodada, de melhora, né? De acrescentando. É o que eu digo para eles, cara, olha só, são 11 finais, né? Em cada final a gente vai botando ali o nosso tijolo, quando vê a gente está com a casa pronta, né? É isso que tem que ser. A nossa gana é jogo a jogo. E eu vejo assim, a liderança é construção, né? Hoje nós estamos numa liderança, a gente vê manchetes, né? Mas isso me gratifica no sentido de que o resultado está vindo, mas não me deslumbra. Não fico deslumbrado. Eu acho que isso é trabalho. A gente tem muito, muito ainda pela frente, jogos difíceis, né? O foco é para trabalhar para isso mesmo. Eu foco lá para ser campeão mesmo, cara, sabe? Eu sonho. O Uhum. sonho, tu tem um sonho e tu vai em busca do teu sonho. O sonho só pode ser realizado se tu sonhar mesmo, se tu quiser, tu deseja, né? Por que que não? As histórias estão sendo contadas aí, a gente vê, né? Nós temos uma bem do lado, há pouco tempo, Sim. um time que conseguiu e foi campeão, que foi o Novo Hamburgo. Então, Uhum. assim, eu trabalho para isso, né? E hoje, estou na liderança, bacana, legal. Hoje de tarde já me apresento, já começa a trabalhar o jogo do Caxias e a corda vai esticar de novo. Vai esticar de novo porque a dificuldade vai aumentar. Tu começa a ser visto diferente também, velho. Claro. Sabe? Isso é o Não, preço, é o preço, é o é que eu preço. te diga, a bolsa de apostas, só para te dar um exemplo, tá? Porque eu brinco, né, em jogar. Estava dando, porque o jogo do Caxias e Aimoré estava dando 1,9 ontem, na Sim. previsão do jogo, já está quase batendo o Caxias e Aimoré, tá? De ontem para hoje. Sei que o Caxias não jogou ainda, só para te dar um exemplo. Pois é. Não, isso tu começa a ser visto, né? Tu começa, pô, o que está sendo feito lá? Uhum. Eu converso muito, assim, a gente tem uma relação muito bacana, eu e o Everton, né? Disse, Everton, antes do campeonato eu dizia para ele, cara, vamos longe, nós vamos longe. O trabalho que está sendo feito aqui é convicção de trabalho, nós vamos
cara, vamos, os caras estão comprando a ideia, os caras estão entendendo, os caras estão... Então, a gente sempre... Eu sempre penso assim, cara, eu sempre penso no positivo, cara, no positivo. Até quando eu tenho que falar a parte negativa do corrigir, eu tento ir numa uma linguagem Pese tanto. que não pese tanto, sabe? Tu tem que saber com quem que tá falando. Esse eu posso falar dessa maneira, esse eu não posso falar porque não dá. Então eu tenho esse feeling, cara, de percepção, assim, de ter o cuidado e de tentar sempre tirar o melhor do jogador. Que legal. Gilson, show de bola. Agradeço. Queria uma mensagenzinha, 30 segundos tua, para o nosso telespectador, torcedor, todo mundo que está acompanhando o esporte na TV. Do Gilson. Cara, vou sair um pouquinho, tá, do futebol. Nós estamos num momento tão delicado, né? Tão difícil, que é uma pandemia, que as pessoas tenham consciência de que nós temos que nos ação, né? Eu saio da minha casa para o treino, do treino para casa, e eu trabalho com 30, 40 pessoas. Eu vou sempre com o coração apertado, porque eu não sei como é que eu vou, se eu vou... E a gente é testado, todo véspera de jogo a gente é testado. Essa semana eu já fiz 3 testes, então se cuidem, mano. Se cuidem, para que a gente possa ver depois um estádio cheio, né? Que a gente possa ver... É muito ruim ver um estádio vazio. É muito ruim. Então, assim, se cuidem, consciência é a palavra certa, consciência, porque as pessoas estão achando que que esse vírus já foi embora, né? A gente tem que ter uma consciência, porque eu quero ver um estádio cheio, que é muito legal, para que a gente possa viver esse momento, cara, que o povo, o torcedor, seja de Inter, Grêmio, Novo Hamburgo, Aimoré, de qualquer time, tenha a consciência nesse momento a fazer o isolamento, porque é importante. Eu só saio de casa porque eu trabalho. Não, cara, eu ficaria aqui. Eu sei que é difícil, que as pessoas precisam trabalhar para receber. É difícil, é uma situação, se ficar o bicho pega, se correr, né? Aquele ditado lá. Então, cara, é só ter um pouco de consciência, ter cuidados, máscara, gel, álcool gel, para que a gente possa logo estar vivendo aquele clima de estádio. É tão ruim tu chegar num estádio e não ter o pipoqueiro, o cheiro do cachorro-quente, sabe? O barulho da charanga. Pô, cara, isso fascina para quem trabalha em clube pequeno. Dizer, quando vê o estádio do Aimoré, o Cristo Rei lotado, tu vai arrepiar. Cara, é muito legal, é muito bacana. Muito bacana. Gilson, do fundo do coração, agradeço, tá? Baita entrevista, bela conversa. Legal, velho. Tá, estamos do teu lado, te agradeço. Conta com o Esporte na TV sempre, tá? A gente está aí para fazer divulgar o esporte da região, o futebol da região e as histórias de pessoas que nem tu, que agora a gente juntou as duas coisas numa. Coisa linda que fazer. Tá bom? Que bom, cara. Falou. Um abraço. Um abraço a todos e dessa forma encerramos Esporte na TV. Um ótimo final de semana para todos.